Olá, vamos falar hoje sobre hábitos dos milionários. Eu selecionei aqui 8 hábitos, né, uma pesquisa que eu fiz de várias referências e destaquei então 8 hábitos que são fundamentais, que estão nas pesquisas que fizeram sobre os maiores milionários do planeta. Tá bom? Mas antes de falar sobre isso, tá, eu te convido para te inscrever no canal. Dê o seu like, comente, compartilhe. Conheça mais também no meu blog, na página do Facebook, Sampaio Sucesso Financeiro. Eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro e especialista em finanças para aqueles que não me conhecem ainda. Tá bem? Bom, que hábitos são esses? Sabendo que hábitos são aqueles trabalhos, aquela forma repetitiva que nós construímos a nossa vida. Dependendo dos seus hábitos, serão os seus resultados. Bom, vamos ao primeiro. O hábito número 1 dos milionários é saber que tem diariamente uma missão de ler. Então, eles começam o seu dia com leitura. Então, selecionam livros e coisas que fazem parte então dessa alimentação diária, a leitura. Vale também aqui a releitura. Por que isso é importante? Porque quando você, a cada dia que passa, tem experiências, aprende coisas novas, a leitura e aquele conhecimento de outras pessoas já sintetizado vão ser o alimento para o seu crescimento. Você está crescendo à medida que você vai passando os dias, vai aumentando a sua inteligência, você vai precisar de mais elementos nessa sua estrutura. A leitura é um caminho para isso. Então, os ricos, esses milionários, eles têm esse hábito. Warren Buffett, só para citar dois, Bill Gates, são dois exemplos que têm metas de quantidade de livros por ano, tá? Por dia. Então eles passam grande parte das horas do dia lendo. Mas você pode determinar uma hora do dia para você, então, repetir esse hábito de sucesso dos milionários. Tá? Por quê? Então, isso você é diferente a cada dia que passa, você se alimenta repetindo, e você também, à medida que você cresce mentalmente, dentro do ponto de vista financeiro que a gente está falando aqui, você começa a ter intuições, você começa a ter insights, você começa a ter ideias novas para você conduzir e caminhar a sua vida. Ok? Hábito número 2, então, é criar várias fontes de renda. Os milionários têm várias fontes de renda, eles estão sempre buscando outras alternativas de renda. Bom, uma forma de quem está começando, quem tem até um emprego, e nada contra isso, eu sempre lembro do Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, é bilionário. Ele fica ali lutando entre ele, o Elon Musk e outros caras aí, mas ele é um cara com um bilionário, com bilhões de dólares de patrimônio. Então, ele começou como um empregado comum, se formou, começou a trabalhar e depois largou tudo isso e começou a empreender, que é um dos hábitos que está nessa lista aqui também. Mas ele, então, tem como referência isso aí, que vale para o dia a dia de qualquer pessoa, então, só como referência dele, mas que equivale a todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas poderiam e podem ser milionárias se seguirem essas referências. Né? Por que um é diferente do outro? Né? É um jeito de pensar, é o hábito que tem. Então, o que acontece, por exemplo, de alternativas? Agora estamos no momento da pandemia. Então, esse treino para ter outras fontes de renda, se você já tem uma. Por exemplo, na pandemia mudou a forma de comprar. Então, existe hoje o que se chama de marketplace. Tá? O marketplace é a possibilidade de você, então, ter o seu negócio ajudando a vender produtos lá de uma grande rede, por exemplo, a Magazine Luiza, e tem lojas americanas, enfim, outras que têm essa estrutura logística de vendas agora, nesse período de pandemia. Você pode ser um vendedor online dessas organizações aí. Essa é uma alternativa. Outra, por exemplo, você pode ser um afiliado de alguém que tem um produto à venda. Eu, por exemplo, tenho meu curso de finanças pessoais dentro do Hotmart. Quer dizer, uma pessoa que vai lá pode ser, então, um vendedor e um afiliado ganhar uma comissão. Tem o link aqui na descrição do vídeo, como exemplo. Bom, outro exemplo seria você, por exemplo, tem também a Amazon, que você pode receber comissão de produtos que eles vendem, outras lojas de cosméticos, de produtos de beleza, de perfumes, etc. Então, são formas de ter fontes de rendas diversas. Então, como exemplos, assim bem, à mão de qualquer pessoa. Os milionários têm várias fontes de renda. Esse é o segundo hábito. O terceiro hábito é ter um orçamento.
um orçamento como um guia, tá? E que ele seja um orçamento de acompanhamento mensal e por escrito. Outra coisa é o seguinte, um orçamento, pessoal, é algo como se você embarcasse nele, ou um automóvel que você vai dirigir e que vai levar você pilotando para onde você quer ir. Claro que tem aqueles movimentos de um lado para o outro, você acompanhando, vai, enfim, reduzindo a marcha, aumentando a marcha dos gastos, e você então passa a ser dono do seu dinheiro, tendo esse orçamento pessoal, tá? E por escrito. Esse é o terceiro hábito. O quarto hábito dos milionários é ter como conceito eliminar perdas. Ou seja, não ter perdas de forma nenhuma. É um processo mental de organização, de barganhar, de negociar, de não perder oportunidades, de ter então uma valorização do dinheiro e negociar sempre. Tá? Então isso passa a ser até um modus de operandi, como se diz, né? E de viver a vida no dia a dia, em várias coisas que você tem transacionado, ou em pequenas coisas que você vai comprar, enfim. Então, não tenha perdas e deixar de ganhar também é perder, tá? Então, está dentro desse conceito. O quinto hábito esse aqui vale a pena sempre repetir, é eliminar dívidas de qualquer tipo. Então, milionários não têm dívidas, tá? A não ser casos especiais da dívida, aquela que põe dinheiro no bolso, que já falamos que você consegue fazer um empréstimo para comprar alguma coisa que vai dar um ganho maior que paga o que você tem de prestação, etc. Mas, na regra geral, não fazem dívidas. Tá? Essa é a regra número 5. Porque dívidas, na minha interpretação, roubam um pedaço do seu futuro. Porque você atrasa o seu processo de acumulação de capital, porque os juros que você paga termina tirando o poder de você guardar. O sexto é ter metas diárias. Então, metas diárias é uma forma de organização diária, de fazer com que a sua mente se direcione com foco para aquilo que você precisa fazer, tá? E não ficar à mercê das coisas eventuais que vão acontecendo. Então, é o tempo, é a valorização do tempo. Quando você tem metas diárias, você tem foco, você valoriza o tempo, que é aquele recurso que não tem como recuperar. Quando perde, perde. Bom, faça uma lista então das coisas que você tem que fazer durante a manhã. Eu faço na primeira hora da manhã, entre as leituras que eu faço, há muitos anos da minha vida sempre foi assim, eu tenho 3 momentos. O de, primeiro, acordar, sintonizar com o mundo, tá? Calmamente, tá? Baixar a minha frequência de pensamentos e mentalizar aquelas coisas do mundo, positivo, aquilo que eu imagino que seja o ideal de uma sociedade, de uma vida. Bom, isso é uma coisa meio abstrata. Segunda coisa mais concreta é ler. E à medida que eu leio, eu faço um resumo do que eu leio num pequeno caderno e eu vou acumulando. Eu tenho vários diários já feitos, vai dar um mega livro um dia desses, tá? Bom, e a terceira coisa, depois da leitura, ou junto, nesse intervalo de tempo, às vezes intercalado, tem alguns insights de coisas que precisam ser feitas. Aquelas coisas que não foram feitas no dia anterior, as coisas que são já do próprio dia, e isso eu já vou fazendo. Quando eu saio para o escritório, eu estou com a minha... Tá aí um exemplo. Eu estou com a minha lista de atividades feitas para o dia, ou seja, a minha agenda do dia está feita. Bom, eu estou copiando esse hábito dos milionários. E o 7, tá, quase concluindo, então, assim, os milionários de verdade, isso está no livro Aquele Milionário Mora ao Lado, tem algumas características que são universais. Primeiro, eles não agem como falsos ricos. Por exemplo, o automóvel deles é um automóvel que dura mais, eles não trocam o ano todo. Então, não tem essa preocupação com a aparência de riqueza. Os milionários verdadeiros. O 8º, tá, que é, na verdade, o fechamento desse conjunto de hábitos, seja um empreendedor. Comece a pensar de como ser dono do seu negócio, como fazer alguma atividade, como fazer um plano de negócio para você ser o dono, ser aquele que vai ser o agente de criar riqueza para você. Empreendedorismo. Nós estamos na era da intuição e do empreendedorismo. Nós saímos da era da informação já, tá? Estamos agora na fase, segundo algumas pesquisas que eu já fiz, era da intuição. É a capacidade de criar, de compartilhar, de ser empreendedor. Muito bem. Esse foi o vídeo, tá? 8 hábitos das pessoas milionárias, tá?
Então, vimos o quê? Tem o hábito da leitura, de ter, então, várias fontes de renda, número 2. Número 3 é ter o orçamento por escrito, o orçamento pessoal, ter o conceito de eliminação de perda, eliminar dívidas, ter metas diárias, não agir como um falso rico milionário e ser um empreendedor. Tá aí, então, rapidamente a recapitulação, tá bom? Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!